Saudações, minha gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todas e todos muito bem. Nós vamos hoje tratar de um tema que busca romper um pouquinho com aquela lógica eurocêntrica dos estudos da história que a gente sustenta na escola brasileira há muito tempo. Então veja, o nosso tema é tentar entender o que estava acontecendo na África e o que estava acontecendo na Ásia no momento em que os europeus faziam as grandes navegações, portanto no início da Idade Moderna. Para a gente discutir isso, e depois, inclusive, nós vamos ter uma outra videoaula para falar o que estava acontecendo aqui na América no momento em que os europeus chegaram aqui. Claro que a gente ainda continua tendo como referência a expansão ultramarina europeia e, portanto, de certa forma, um eurocentrismo nessa discussão. Porém, por muito tempo a gente cagava para o que estava acontecendo na história dos povos africanos, asiáticos e americanos antes da chegada europeia aqui. A gente só buscava entender, fundamentalmente, a partir da chegada europeia, como é que foi o processo de contato entre esses povos. Nessas apresentações de hoje, eu vou tentar conversar um pouquinho, claro, de forma muito superficial. Nós vamos olhar apenas os casos principais do desenvolvimento histórico dos povos africanos e asiáticos agora e dos povos americanos na próxima videoaula, tá bom? Mas pelo menos nós vamos dar uma olhada para isso. Então vamos lá. Quando está acontecendo então a expansão ultramarina, que é que período? Qual? Isso. Séculos XV e XVI. Portugal vai estabelecer feitorias no litoral ocidental da África, no litoral atlântico da África, e vai entrar em contato com vários povos bastante importantes do ponto de vista do desenvolvimento africano. Especialmente três: o Império do Mali, o Império Oyo-Benin e o famoso e glorioso Reino do Congo. Reino do Congo, inclusive, tão importante que muitas manifestações culturais da africanidade aqui no Brasil fazem referência às chamadas congadas, que são as festas em homenagem ao rei do Congo. Mas a gente vai tentar entender isso depois, tá bom? Então, com essas sociedades, os portugueses vão ter mais contato e vão ser os povos que, por conta do seu desenvolvimento econômico, cultural, político, de um longo prazo histórico, esses são os povos que mais vão ter destaque no cenário africano. Então vamos começar a dar uma olhada para esses povos aí. O primeiro deles, o Império do Mali. Então vamos ver rapidamente onde é que o Império do Mali se localizava. Se você consegue ter um olhar geográfico para esse mapa, né? Estamos vendo aqui a parte norte da África, tá certo? Aqui o deserto do Saara, né? Toda essa região mais amarelada do mapa é o deserto do Saara. Aqui a transição entre o deserto e a floresta do centro da África, né? Floresta tropical, é a zona de savana. Aqui são as regiões de clima mediterrâneo. Perceba que tem uma pequena cadeia de montanhas, pequena que não é tão pequena, né? Mas tem uma cadeia de montanhas aqui que vai levar um certo isolamento em relação ao clima saariano. Então aqui na região do Marrocos, na região da Tunísia e tal, a gente vai ter um clima bem próximo ao que é o clima europeu, clima mediterrâneo. Aqui o mar Mediterrâneo, aqui a ilha da Sicília, essa pontinha que você está vendo é a ponta da bota da Itália, aqui é o sul da Grécia, essa ilha de Creta, aqui nós temos a Espanha, tá certo? Aqui nós temos o Oriente Médio, a região da Fenícia, aqui o Egito Antigo, olha só que beleza, que já não é mais Egito Antigo, né? Nós estamos na Idade Moderna, mas enfim, é isso aí, só para vocês se localizarem. E o Império do Mali ocupava essa zona de transição entre o Saara e a área tropical, na região do Golfo da Guiné. Especialmente destaque para a importância do rio Níger, tá vendo aqui, ó? O rio Níger, que nasce nas montanhas nessa região, ele corre em direção ao interior e depois deságua em direção ao sul e vai desembocar aqui no Oceano Atlântico. Nas margens do rio Níger que nós vamos ter o principal desenvolvimento da civilização Mali.
ou malê, se você preferir. Ai, professor, eu lembro das aulas de história do Brasil, alguém falando assim que teve uma revolta de escravos negros na Bahia, no século XIX, chamada Revolta dos Malês. É esse povo aí? É esse povo aí. Quem são os malês? Quem é o Império do Mali? Dá uma olhada aqui comigo. É um império que foi islamizado desde o século XI. Então veja, a expansão islâmica não chegou a dominar a região do Mali. Só que historicamente a população da região do Mali sempre foi um intermediário comercial entre os povos nômades do Saara, que faziam contato entre a África do Norte, especialmente a zona mediterrânea, e o resto da África, chamada de África Negra, né? A África subsaariana, que é marcada pela forte contingente de populações, de sociedades, de culturas e povos negros, e também marcado pela forte presença de uma floresta tropical bastante rica, né? Depois que passa a zona de savana, claro. E o Mali sempre foi uma área de transição. Então, os árabes faziam muito comércio no deserto para comprar produtos do sul da África, né? riquezas agrícolas, riquezas comerciais de tudo quanto é tipo, diamantes, pedras preciosas, marfim, escravos também, né? Porque as populações, os povos africanos, os diferentes povos africanos, porque não existia uma África única, a África não é um país, é um continente, então são centenas de diferentes povos que tinham conflitos entre si. E como toda sociedade humana, esses conflitos levavam à escravização desde a antiguidade. E aí os árabes compravam escravos que vinham das guerras entre os povos da região da África subsaariana, e o grande contato comercial dos árabes era o povo malê, que vai virar um império islamizado por conta disso, ou seja, islamizado significa o quê? Que se converteu ao Islã já desde o século XI. Então isso significa que eles eram muçulmanos, que eles seguiam a Sharia, os costumes árabes, né, do islamismo, que eles falavam árabe, que eles liam árabe e que, portanto, eles tinham uma sociedade bastante próspera no comércio e bastante rica culturalmente por misturar a sua base cultural de matriz africana com a influência árabe que vinha lá do Oriente Médio. Tá bom, gente? Aí se liga aqui, o rio Níger, como eu já falei, tinha enorme centralidade para o desenvolvimento dessa sociedade, porque era através do rio Níger o principal caminho de comércio, e também o rio Níger que facilitava o desenvolvimento da agricultura pelo acesso a recursos naturais, especialmente água e terra fértil, né? E é nas margens do rio Níger que vão surgir as principais cidades malês, como por exemplo a cidade mais importante, que era Tombouctou, uma cidade que era ao mesmo tempo centro político, ou seja, capital política do Império do Mali, e também centro cultural religioso, de grande desenvolvimento arquitetônico, artístico, tinha uma gigantesca biblioteca e era também um grande centro comercial. Né? Se você olhar no nosso mapa, Tombouctou está aqui. Deixa eu mudar a corzinha para ficar mais visível. Tombouctou está aqui nas margens do rio Níger. Ó. Essa linha aqui é o rio Níger. Aí nós temos também a cidade de Gao, a cidade de Gênese, que são outros centros comerciais e culturais importantes do Império do Mali. Mas o grande lance era, então, que os malês islamizados, tinham enorme participação e, portanto, enorme lucratividade nas rotas comerciais transsaarianas. Trans é que atravessa, né? É que passa por. Então, transsaariana que cortam o Saara. Então, era, repito, o elo comercial entre as sociedades ricas do norte da África, da zona mediterrânea, e as sociedades também bastante ricas, só que num outro estilo de desenvolvimento humano da África subsaariana, muito ricas em recursos naturais e recursos agrícolas. Então é isso.
Esse é o Império do Mali, que teve um contato muito limitado com os europeus até o século XVI, ou seja, os malês não tinham redes comerciais e redes de proximidade cultural, política e histórica com os europeus. As redes de contato eram com os povos africanos mediterrâneos e com os árabes, ou com esses povos do norte da África, todos eles islamizados, porque no século VIII os árabes tinham controlado toda aquela região do norte da África que fez parte do grandioso califado árabe. Tá bom? E aí, a partir do século XVI, essa região do Império Mali se transforma num dos grandes centros de captura de escravos para serem trazidos aqui para a América. Então, grande parte da população escravizada que realizou o trabalho e que garantiu a prosperidade da colonização europeia na América são de origem malê. Por isso, repito, até uma revolta na Bahia do século XIX, chamada Revolta dos Malês, que mostra a importância dessa presença malê islâmica na formação histórica e cultural da matriz africana na formação do Brasil. Tá bom? Então esse o Império do Mali. O nosso próximo povo... antes do próximo povo, deixa eu mostrar umas imagens da hora. Olha que legal, isso aqui é um palácio na cidade de Tombuctu, de adobe, que é um tipo de barro que eles faziam tijolos e depois eles alisavam o adobe para não dar para ver esses tijolos. Olha que construção interessante. Ela existe até hoje. Dá uma olhadinha no estilo de vestimenta de um cidadão malê, né? É bem islamizado mesmo a cultura malê. Essa não é um palácio, acho que isso aqui é uma mesquita, é um templo religioso muçulmano. Tá certo, minha gente? É isso aí. Agora vamos tratar do Império Oyo-Benin. O Império Oyo-Benin ficava mais ou menos próximo do Reino do Mali. Tá vendo? Ó? Aqui está o rio Níger, tá vendo? Olha lá, o rio Níger. Então, enquanto o Mali está aqui em cima, o Oyo-Benin está nessa região aqui, ó. Esse foi o melhor mapa que eu consegui do Império Oyo, que depois vai dominar a região do Benin e vai formar um império só. Que fica aqui, ó, bem no Golfo da Guiné, tá vendo? Nessa região da África. Então, veja bem, aqui a gente tem a Arábia, aqui a gente tem o Egito, aqui a ilha de Creta, aqui estaria a Espanha, se esse mapa continuasse, e o Oyo-Benin está aqui, ó, nessa região destacada, que é esta região aqui, então. Ó. Império Oyo-Benin. Belezinha, minha gente? Quais as características do Império Oyo-Benin? Também uma economia comercial, de muito destaque na região do Golfo da Guiné, que era uma região de muita efervescência comercial. Esses caras não são islamizados, a cultura deles é chamada de cultura Yorubá. O que é a cultura Yorubá? A cultura Yorubá é a principal cultura da população negra que veio escravizada para o Brasil. Por isso que a região do Império Oyo-Benin, no Golfo da Guiné, é considerada uma das regiões mais importantes para a colonização do Brasil. Porque os portugueses, com as suas feitorias no Golfo da Guiné, os portugueses vão fundar feitorias nessa região toda aqui, eles vão ter muito contato com esses povos e muito da população escravizada que vai para o Brasil vem dessa ampla região aqui, que está mais escura no mapa, que é todo mundo a cultura Yorubá, tá bom? A cultura Yorubá ela é famosa pelos orixás, né? E aí nessa região do Império Oyo-Benin ganhava destaque a cidade sagrada de Ifé, que era considerada um centro religioso, onde as populações africanas daquela região iam cultuar seus orixás. Orixás são divindades africanas, que geralmente ligadas a fenômenos naturais ou a fenômenos humanos, né? Então são forças da natureza e deuses protetores das atividades humanas, que são cultuados. Então, por exemplo, Iemanjá, a deusa das águas, ela é um orixá muito cultuado nas religiões de matriz africana brasileira, que não são a mesma coisa que a cultura Yorubá, são diferentes interpretações dos orixás, porque a cultura Yorubá aqui no Brasil, para conseguir sobreviver,
no meio de uma colonização tão violenta, tão etnocêntrica como era a colonização europeia, que impunha o catolicismo, etc., etc., a cultura dos orixás, a cultura iorubá, ela foi negada pelos europeus, ela foi impedida de se desenvolver pelos europeus. E os negros de origem iorubá tiveram que se catolicizar, europeizar, aportuguesar, nomes portugueses, religião portuguesa, falar língua portuguesa com toda a dificuldade, porque o tipo de fala na cultura iorubá, os fonemas, os sons que a fala iorubá emite, são muito diferentes dos sons que as línguas europeias emitem, especialmente o português. Então essa galera tinha muita dificuldade de pronunciar alguns tipos de sons. Como o chinês, por exemplo, tem dificuldade de pronunciar o R, porque não tem esse fonema do R tipo Ra na língua chinesa, no mandarim. Então eles falam lá, que é o mais próximo que eles conseguem, né? Pastel de flango, por isso. Os iorubá também tinham grande dificuldade. E aí, a cultura iorubá, que foi proibida pelos portugueses, ela sobreviveu à base do sincretismo. O que é o sincretismo? Quando há uma mistura cultural em que uma cultura dominante, no caso, a cultura portuguesa católica, a cultura europeia católica, tenta destruir uma cultura que é dominada. Nossa, deu uma cuspida em direção à câmera. Mas essa cultura dominada se mistura, se reinventa e acaba conseguindo sobreviver com traços culturais dentro da cultura dominante. É isso que a cultura iorubá fez, se reinventou. Então o candomblé, a macumba, como é que chama? Ai meu Deus, a religião negra mais importante, de origem africana mais importante, a Umbanda, são religiões de origem iorubá, que tem bastante destaque aqui no Brasil. E aí, então, essa região do Golfo da Guiné, a partir do século XV, se torna um importante centro fornecedor de trabalhadores escravizados. Talvez o segundo mais importante, só perdendo para a região do Congo, que aí são escravos de origem, são negros de origem banta, mas é outra discussão. Beleza, Império Oiô-Benin? Olha algumas manifestações culturais do Império Oiô-Benin. Isso aqui é uma máscara mortuária para múmia, né? Para celebrações religiosas dos ancestrais. Isso aqui é a porta de um templo. Olha que trabalho de escultura, maravilhoso. Isso aqui não é Iorubá, não é Oiô-Benin, mas é mais ou menos a representação do que eram as moradias da população agrícola nesse Império Oiô-Benin. Tá certo? A gente tem cabanas e a importância da fogueira, formando aldeias rurais e tudo mais. Tranquilinho, tranquilinho? Beleza, vamos para o Reino do Congo agora. O Reino do Congo fica nesta região da África. Eu não consegui encontrar um mapa melhor que apresentasse a África como um todo, para você ter uma noção de localização. Mas eu faço isso para você, porque eu sou um cara gente boa, tá ligado? Olha aqui. Aqui ficaria, então, a região do Reino do Congo. Ó. Tá vendo? Bem para o sul da África, numa região de cultura banta. Então esse é o maior reino organizado, com governo centralizado, com organização de Estado, né? com governantes, sacerdotes, uma burocracia estatal de cobradores de impostos, de fiscais, enfim, imposição de leis de forma unificada, centralizada, como Estado, né? Aquele lance que a gente já discutiu umas 414 vezes, da imposição do monopólio do uso da força e da violência e da padronização da sociedade a partir de um sistema de leis e de um sistema de governo. Então, o Reino do Congo tinha isso. E era, então, uma sociedade altamente desenvolvida, de língua banta, de cultura banta. Os bantos são os povos que habitam essa região do sul da África. São vários povos diferentes de língua e cultura banta. Sofisticada organização administrativa, ou seja, tinha um Estado mesmo. Desenvolveram um intenso contato com os portugueses inclusive, fizeram parceria com o Reino do Congo na criação da colônia de Angola, a colônia portuguesa na região. E aí, como os congoleses, né, o povo do Reino do Congo, tinham um intenso contato com os portugueses, o que eles vão fazer? Eles faziam guerra com os povos do interior
da África, e escravizavam esses povos para vender para os portugueses nas feitorias no litoral. Luanda, por exemplo, é um grande centro comercial português no litoral africano que levava escravos especialmente para o Brasil a partir da parceria comercial com o Reino do Congo. Então o Reino do Congo, repito, fazia guerras ou comprava escravos dos povos do interior, também de língua banta, de cultura banta, mas povos inimigos do Reino do Congo ou então povos com os quais o Reino do Congo não tinha um sistema de proximidade e aliança. E aí os portugueses, que estavam só no litoral, compravam esses escravos e além de outras mercadorias que eram levadas para Portugal, né, como diamantes, ouro, marfim, especiarias africanas, né, produtos agrícolas e temperos africanos e tal, pimenta malagueta, sei lá eu, que eram levadas lá para Portugal e escravos que eram enviados aqui para o Brasil. E nesse sistema, então, galera, o Reino do Congo acaba se desenvolvendo com uma proximidade tão grande com os portugueses que o Reino do Congo acaba se convertendo ao cristianismo. O rei do Congo se converte ao cristianismo e a partir disso a difusão do cristianismo na região é muito rápida, exatamente por conta dessa abertura para a entrada e para a influência dos portugueses na região e pelo fato de a parceria com os portugueses ser a principal fonte de lucro, riqueza e poder para o Reino do Congo. O rei do Congo era uma espécie de supermonarca na região. E isso abriu espaço, então, para a formação de uma colônia portuguesa na região, com apoio do Reino do Congo, que vai ser a colônia de Angola, né? Que vai ocupar toda essa região aqui entre o rio Kwanza e o rio Congo. Beleza, gente? Beleza. Dá uma olhada nessas imagens, que interessante. Isso aqui é um religioso português que foi fazer missão religiosa lá no Congo e ele foi recebido por membros da nobreza congolesa que eram sacerdotes católicos. Olha a cruzinha católica nos caras aqui. Aqui é povo congolês comum que está carregando a bagagem do frei português e os líderes político-religiosos do Congo são cristãos que estão levando esse cara. Esse aqui é o rei do Congo, fazendo uma cerimônia de reconhecimento do papel da Igreja Católica como guia espiritual do Reino do Congo. Então aqui nós temos uma igrejinha, um templo, tem uma Nossa Senhora desenhada aqui na cabeça do templo, uma cruzinha em cima, o frei português abençoando o rei do Congo e a população guerreira do Congo, também cristã, comemorando essa aliança entre rei do Congo e Igreja Católica, representada por esse missionário português. Aqui uma missa rezada no Congo, isso aqui é o clero católico congolês. De novo, o rei do Congo, com um terço na mão e tudo, você está vendo? Aqui o terço, ó. O padre, o frei rezando a missa e a população congolesa, da nobreza congolesa. A gente percebe que a nobreza que são os guerreiros, olha um monte de lança ali no fundo, participando da missa. Sussa na montanha-russa? Sussa na montanha-russa. Agora, minha gente, nós vamos conversar um pouquinho sobre a Ásia, dando destaque para a China, né? E o que vai acontecer na China nessa época é decisivo para o desenvolvimento da China até o século XX. Então veja, na época que os portugueses então começaram a exploração comercial das especiarias orientais, entrando em contato, fundando feitorias na Índia, depois lá na Polinésia e na região ali do contato entre Ásia e Oceania, o grande império asiático era o Império Chinês na dinastia Ming. Ai, quem é de Leme já pensou logo naquela loja chinesa que chama Ming ali na 29 de agosto, né? Pois é, a dinastia Ming é uma dinastia chinesa importante. Então, a dinastia Ming é tão importante que esses famosos soldados de terracota, que é um exército de soldados esculpidos em barro que foi encontrado no túmulo de um imperador, é o túmulo de um imperador da dinastia Ming. Então veja, a gente tem essas importantes tapeçarias com desenhos de
desenhos, né, com pinturas de guerras da dinastia Ming contra os povos invasores da China, os mongóis e tal, a existência de uma nobreza altamente organizada, altamente militarizada também. Olha essas espadas de aço, que coisa mais maravilhosa, uma cavalaria gigantesca e tal. Então isso são elementos culturais que denotam a grandeza e a importância da dinastia Ming. Esse mapa nos mostra até onde chegou a expansão máxima do Império Ming. O que está dentro desse tracejado aqui, ó, é a China atual. Tá certo? Isso aqui é a porra da China atual. E isso aqui é a China da dinastia Ming, que incorporou inclusive a muralha da China construída durante a dinastia Han. Lá atrás, isso aqui nós estamos nos séculos XV e XVI, né, mais no século XVI, a muralha da China foi construída lá pelo século III, século IV, quando estava rolando muita invasão dos povos da planície centro-asiática, que eram os mongóis e os, como é que chama esse cara? Os hunos. E aí, para defender a China, eles constroem a muralha, a dinastia Han constrói a muralha da China, que também vai ser um elemento importante de defesa contra invasões estrangeiras na dinastia Ming, porque está bem nas fronteiras da dinastia Ming, perceba? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, a dinastia Ming da China era a maior potência comercial e a maior potência imperialista da Ásia nesse momento. Tá? Ele tinha surgido no século XIV e no século XVI está atingindo seu auge. Só que aí o que rola? Rola que vem a expansão dos portugueses, e a expansão dos portugueses leva a conflitos entre a dinastia Ming e suas rotas comerciais na Ásia e na África. Inclusive, dá uma olhada aqui nesses mapas comerciais, olha que interessante. Esse mapa, que eu só achei em inglês, mostra os contatos da dinastia Ming com o mundo exterior. Então veja, aqui mostram as incursões chinesas contra os mongóis para expulsá-los e para evitar a invasão mongol. Aqui mostra os ataques japoneses, porque o Japão estava tentando se afirmar como um império nessa época também. Os ataques japoneses a regiões da China, o que vai levar a constantes conflitos e guerras entre chineses e japoneses, que são povos que se odeiam profundamente. Então, você chamar um japonês de China é uma ofensa mortal. Você chamar um chinês de japa é uma ofensa mortal também. E você chamar um coreano, que sempre a península da Coreia sempre foi invadida ou por chineses ou japoneses, chamar um coreano de China ou de japa é pior ainda. Ah, mas eles são todos parecidos, são todos iguais. São nada. Nosso olho ocidental que é treinado para não ver as diferenças. Como a gente não vê diferença entre população negra também. Porque, na verdade, é um olhar racista e etnocêntrico que a gente tem sobre as questões étnicas. Mas, enfim, e isso, as outras setas mostram a expansão comercial dos chineses, né? E a chegada dessa seta vermelha, a chegada dos portugueses, que chegam em Goa, depois começam a fazer comércio em Calicut, vão vir aqui para a região da Malásia e da Polinésia, e vão chegar a ter contato também com os chineses, com Taiwan e até com os japoneses. Então, gente, nesse cenário, olha aqui essas rotas, que legal. Isso aqui é uma rota chinesa de comércio que saía da China Ming. Eu escolhi esse mapa porque eu achei muito interessante eles representarem na forma do globo terrestre, né? Sai da China Ming, vem aqui para as regiões da Polinésia, faz comércio aqui e atravessa, vem para a Índia, vem para a Arábia, isso aqui é a Península da Arábia, ó. Isso aqui é a Pérsia. Não, aqui acho que é a Mesopotâmia. Pérsia. Aí vem para a Arábia, da Arábia para a África Oriental, para o leste africano, e há relatos de uma expedição chinesa que saiu da China, fez esse caminho, contornou a África e veio parar aqui na América, em 1314, uma coisa assim, bem antes da expansão ultramarina europeia. Mas o Império Chinês não viu nada de interessante nesse comércio longa distância, porque os povos aqui da América, na parte atlântica, eram povos ainda de uma agricultura rudimentar e de um desenvolvimento seminômade, então ficou por isso mesmo. Mas há sinais de presença chinesa, inclusive no que hoje é o Rio Grande do Sul.
Beleza, gente? Então a China era uma superpotência, a China Ming era uma superpotência. E aí o que acontece? Com a expansão marítima portuguesa e depois dos outros povos europeus, isso vai levar a conflitos entre os portugueses e os chineses por conta do controle de rotas comerciais. E aí isso vai levar a China da dinastia Ming, quanto maior a presença europeia na região asiática, mais a dinastia Ming vai se fechando para esse contato com os povos de fora, porque essa sempre foi a postura chinesa, né? Para se defender das invasões mongóis, construiu a muralha da China para isolar a China. Para evitar perder a sua autonomia, vai tentar se isolar do comércio português. Tanto é, do comércio português, do comércio ocidental como um todo. Tanto é que só uma regiãozinha da China, deixa eu ver se eu acho aqui, que a região de Macau foi mantida como entreposto aqui. Foi mantida como entreposto ocidental na China. Então foi permitida a entrada dos portugueses que dominaram esse porto desde 1557, Macau. Mas, de resto, a China tenta se fechar, e esse fechamento da China leva a China a se isolar do resto do desenvolvimento asiático e também do desenvolvimento capitalista europeu, e esse isolamento chinês é o que vai levar a China a ser um mega império, mas com um grau de desenvolvimento técnico e comercial muito atrasado em comparação com o Japão ou em comparação com os próprios povos europeus. Beleza, minha gente? Com isso, então, eu termino essa videoaula analisando um pouquinho o que estava acontecendo na África e na Ásia, na época em que os portugueses estavam fazendo as grandes navegações, e na próxima videoaula a gente vai falar do que estava acontecendo na América no momento em que os portugueses estavam fazendo as grandes navegações. Portugueses e os europeus em geral, porque os espanhóis chegaram à América primeiro, né? Então é isso por enquanto, um beijo e até a próxima!